e lá vou eu. Horas luz, truz, truz, horas traz, traz, traz. Horas luz, truz, truz, horas traz, traz, traz. Hora chega, 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 hora reta lá pra trás. Hora chega, 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 hora reta lá pra trás. Agora que os meninos já aprenderam, na hora do hora truz, 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 a gente aproveita para articular bem a nossa fala. Porque hoje a gente vai trabalhar a fala. A gente vai para a cena. Então a gente articula bem na hora do horas, horas, truz, truz, truz. E tem uma coisa importante que é o olho para quem eu estou brincando. Quem é essa pessoa que está aqui comigo se divertindo? Eu olho, porque na contação de histórias é muito importante a gente manter essa conexão com o nosso espectador, com o nosso aluno, através do olhar. O olhar é o que comunica, é o que mantém o outro interessado, conectado no que está sendo dito. Então eu já aproveito essa dança para articular bem a minha fala e também para olhar para quem está aqui comigo. Tá bem? Mais uma vez? Última vez. Indo eu, a caminho de Viseu. Indo eu, a caminho de Viseu. Encontrei o meu amor, ai, 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 e lá vou eu. Encontrei o meu amor, ai, 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 e lá vou eu. Horas luz, truz, truz, horas traz, traz, traz. Horas luz, truz, truz, horas traz, traz, traz. Horas chega, 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 hora reta lá pra trás. Hora chega, 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 hora reta lá pra trás. Muito bem, vamos permanecer em roda. A gente vai fazer um jogo. Como é que a gente olha para aquela desse-ano? Imagina ele! Aí você dá a forma que você quiser, a cor que você quiser. A gente vai fazer um jogo agora, um jogo teatral, para a gente treinar o nosso olhar. A gente pode fazer um pouquinho mais a roda. E aí a gente vai fazer assim: eu vou olhar para alguém e vou pedir consentimento. E a pessoa vai dar o consentimento. E aí eu vou caminhar em direção a essa pessoa para pegar o lugar dela. Quando estiver chegando, você já vai olhar para uma outra pessoa e vai fazer a mesma coisa. E ela vai consentir que você vá para o lugar dela. Conversa através do olhar. Do olhar. Oi? Vamos lá? Como é que eu vou saber se você não olhar para mim? Porque a gente vai ser explícito no nosso olhar, a gente não vai ter dúvida. Então, se eu olhei, ó, ótimo, já consegui, você já olha para uma outra pessoa. Ótimo. Isso, deixa bem explícito para quem você está olhando. Abaixa um pouquinho a cabeça. Olhou, pede consentimento e vai em direção ao lugar dele. Não, fiz errado, né? Não, tá tudo certo, é isso. Isso, ótimo. Perfeito. Entendemos o jogo. Agora a gente não vai pedir o consentimento. A gente só vai olhar e a pessoa já sabe que eu quero o lugar dela. E aí a gente vai tentar encontrar um ponto de fluidez. Por exemplo, olhei para ele, ele já sabe que eu quero o lugar dele. Já estou indo para o seu lugar. Você já vai olhar para uma outra pessoa, por exemplo, para ela. E já vai caminhar em direção a ela, o seu lugar. Vai deixar o seu lugar. Isso. Easy, yes. Lindo. Perfeito. Perfeito. Peraí, espera algum olhar te alcançar. Isso! Ótimo! Eu já passei por isso na infância. Já sabia que De novo. Olhou pra mim?
De novo. Ok, ótimo. Vamos deixar um pouquinho aqui. Bacana, né? Essa comunicação com o olhar. Isso é muito importante, né? Para quem conta história. A gente estava falando aqui com as professoras que às vezes, durante uma contação de história, a criança é muito dispersa, né? O tempo de atenção, de foco de uma criança, de acordo com a idade, é muito curto. E o que mantém a criança conectada, interessada, de repente, é o olhar. É o olhar que você vai buscar aquela criança que às vezes está ali perdida, ou então que está viajando pensando em uma outra coisa. Então, esse olhar preciso, né? Eu olho, eu sei para quem eu olho, eu quero olhar para ele, eu vejo, eu olho com olhos de ver. Sou muito de conversar e olhar com o olho da pessoa. Isso é fundamental. Meu Deus. É tão ruim quando a gente está falando com uma pessoa e a pessoa está meio planando, né? Já uma ansiedade, assim, o olhar conecta. Além do nosso olhar, a gente precisa ter um senso de atenção, de presença. Para, se acontecer alguma coisa durante essa contação, a gente ter um famoso jogo de cintura para contornar. E aí esse jogo vai nos ajudar a ir criando esse senso de presença, que é um zip, zap e boing. Zip, boing. Zip, a gente só pode passar na periferia da roda. Por exemplo, zip, zip, zip. Isso, zip, perfeito. E eu posso passar para a direita ou para a esquerda. Eu não preciso só seguir um fluxo. Se ela joga para mim, eu posso ficar aqui com ela. Zip, 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 zip. O boing, o zap, é para quem está à minha frente. Zap, Ele faz para ela? para quem está à sua frente. Isso, só pode para frente. Exatamente. E o boing é quando eu não quero receber aquele movimento. E aí eu faço boing. Ou pode ser boing. Ou pode ser boing. Você vai criar o seu boing. Mas se eu mando para você zip e você não quer, você faz boing. Aí você vira o zip para o outro. Isso, aí isso volta para mim, eu imediatamente envio o zip ou zap para alguém. Alguma dúvida? Zip, Zip. zap, boing. Quando não se quer. Isso. Perfeito? Boing. Voltou para você. Zip. Boing. Zip. Zip. Boing. Já foi para outro. Zap. 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 Não, zip, você é zip. É zip. 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 Zap. Zip. 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 Zap. Boing. Zip. Zip. Boing. Zap. Boing. Ih, meu Deus. Zap. Boing. Ih, boing. Boing. Zip. Zap. Zip. Zip. Boing. Zap. Boing. Muito bom, gente, que ótimo. Bom, então agora a gente vai começar a propriamente entrar nesse campo da contação de histórias. E a contação de histórias, ela, claro, a gente está falando de histórias inventadas, né? De contos de fadas, de histórias literárias, de coisas que foram inventadas. Mas a nossa vida, o nosso dia a dia, o simples fato da gente acordar e fazer uma atividade ao longo do dia já nos gera histórias. Quanta coisa a gente pode contar de coisas que acontecem no nosso dia a dia, eventos que acontecem no nosso dia a dia. Eventos cômicos, trágicos, coisas que acontecem. Se a gente conta, e se tem alguém interessado em ouvir aquilo, já vira uma história. Então a gente vai trabalhar com essa técnica hoje, a gente vai trabalhar com as nossas memórias, com a nossa história. Vocês fizeram juntas o exercício na semana passada, eu estou dividindo agora, eu quero que vocês façam juntas hoje. Eu tinha dito que vocês iam repetir o exercício, a mesma história, mas vamos trocar hoje, tá bem? E aí, eu gostaria que vocês pensassem, agora, eu vou dar 2 minutinhos, para vocês pensarem na memória mais antiga que você tem da sua infância. A primeira coisa que você se recorda da sua infância. A primeira coisa. Não importa o tempo, não importa se é quando você era bebê ou se quando você já era maior. A
primeira coisa que você se recordar. E aí o jogo vai ser assim, vocês vão se dividir em duplas. E aí você vai contar para ela, por exemplo, tá? Essa sua história, essa sua memória. Da melhor forma que você puder, com o máximo de detalhes que você conseguir. Por exemplo, a primeira memória que me vem é de quando eu aprendi a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta quando eu tinha 5 anos de idade, me ensinou a andar de bicicleta do meu pai, eu tinha uma bicicleta azul da Caloi, e foi um sítio, e enfim, o máximo de detalhes que você puder. E a sua dupla vai fazer a mesma coisa. Quando você acabar de contar para ela a sua história, a sua memória, você vai ouvir a memória dela. E depois você vai contar a memória do seu colega e o seu colega vai contar a sua memória. Como se fosse sua. Oi, querido. Como se essa história fosse tua. Quando você contar a sua história para a sua dupla, do seu parceiro, essa história deixa de ser sua e passa a ser do seu parceiro. E aí quando você vai contar essa história, sou eu. Eu quando tinha, ou então pode inventar um nome, sei lá, Joaquim quando tinha 7 anos, aprendeu a andar de bicicleta. Joaquim aprendeu a andar de bicicleta em um sítio. Ele ensinou para o seu pai, tinha uma bicicleta azul, uma Caloi. Enfim, aí vai de acordo com a história, com os detalhes em que forem contados. Alguma dúvida? Acho que não, né? Eu tenho uma história de bicicleta. Tem. Mas aí pode ser qualquer uma, tem um exemplo assim, qualquer. É importante que seja a primeira coisa que você se recorda da sua infância. Porque as nossas memórias têm muita força. E as histórias comuns, as histórias que eu vi, os eventos do meu dia a dia, embora nós tenhamos vidas completamente diferentes, né? Enfim, somos pessoas particulares em nosso viver, em nosso sentir, as nossas histórias acabam sendo muito semelhantes, né? Porque os nossos anseios, os nossos desejos, os nossos medos, eles fazem parte do repertório humano. Então eles são comuns. E é isso que interessa também muito, né? Esses contos clássicos, eles têm tanta força, Chapeuzinho Vermelho, a Branca de Neve, essas histórias têm tanta força e sobrevivem há tantos anos, porque elas falam de uma coisa que é comum da vida humana. Ela fala de arquétipos, de conceitos, de dramas que são vividos por mim, que são vividos por você, que foram vividos pela sua mãe, pelo seu pai, pela sua tataravó. Fazem parte do repertório humano, do inconsciente coletivo humano, da humanidade. E eu gosto sempre de começar as minhas oficinas nesse momento, trabalhando essa técnica especialmente, da ausência de recursos, acessando memórias, a nossa memória. Até mesmo para a gente contando as nossas histórias, que é importante, né? A gente depois que parte, que morre, o que fica são as histórias que a gente conta, né? É a memória que a gente deixa no outro e no outro. Isso só é possível se a gente se comunica. É o que sobra. E nada mais sobra. Então que a gente compartilha as nossas memórias. Dividam-se em duplas, então, menos as meninas, porque elas já fizeram semana passada. Às vezes porque a gente se conhece, né? É, mais legal quando não se conhece. Fechou aqui uma dupla, fechou aqui outra dupla. Eu vou dar então, ó. São 6h30, 10 minutos. Eu vou contar essa história pra ela. Eu vou começar a história. Você já fez isso? Já. Então você conta pra mim primeiro, pra eu saber qual que você conta. Não, eu vou contar. E aí, ó, só uma dica. Eu vou te contar, porque aí você vai, mas Pode ser. você vai Atenção, quando a gente estiver ouvindo a história, a gente está ouvindo a história inteiramente, procurando pensar em cada detalhe, procurando observar como é que essa pessoa reage quando ela conta essa história, se ela dá alguma pausa, como que é, observa essa pessoa contando essa memória, porque é uma forma de você também estar presente e é um momento sensível, porque a gente está acessando memórias da nossa infância. Então, esteja atento ali, ouvindo plenamente o que é que aquela pessoa está te contando, está dividindo com você. E da mesma forma, quando você for contar, procure contar com o máximo de detalhes que você puder.
Quando a gente for para a cena para a gente contar essa história, a gente conta a história como se a história fosse nossa. A história não é do outro. Eu não vou vir para a cena e vou falar: eu estou aqui para contar a história do Cássio, que era um menino que aprendeu a andar de bicicleta aos 5 anos, ensinado pelo pai, de bicicleta. Não é a minha história. Passa a ser sua. A história que ela te contar vai ser sua. Uma vivência sua. Tá bem? Tá bem. 10 minutinhos então, para vocês contarem. Um pro outro. Pode pegar uma água. Eu adoro essas histórias. Quando eu era criança, eu senti não tinha carro na época, sempre charrete. Então, porque minha mãe, a gente tinha que estar sempre ajudando a missão das instituições. Aí, eu tinha estudado em casa. Eu fiz o ensino fundamental aqui, logo em seguida eu tive que sair, depois de 4 anos eu tive que sair, eu não pude ajudar, mas eu queria que a gente estava pensando vai ser uma coisa boa para a gente. Eu só tive essa noção, eu vi que tinha uns instrumentos muito mais difíceis. Ação de naquele tempo, na escola, Ele usava a roupa dos tipos das professoras, as professoras que viviam naquela situação, e davam roupa usada para usar na escola. A gente tinha as vestidos para sacola de arroz, ele deixava todos os sacolas para não molhar o material. Assim, a gente faz a construída e depois ele fica muito trabalhado. Aí, no final, eu, por exemplo, adulto, a gente não sabia o que queria, entendeu? Eu não sabia o que queria, mas eu sabia o que não queria. E eu sabia. Trabalhei, estudei, mas a inflação me disse muito bem, os pais que acham que eu vou fazer. mas isso foi a história. Passou muito bem para mim. Eu cheguei, A gente teve que as mulheres tinham 10, 12 famílias apontavam que levavam para ser era eu. E além disso, eu estava nas atividades de lá. E eu agora tinha tinha a bandeira da roupa, umas coisas, realmente era graça na escola e levava para as minhas. maravilhoso. Dali para frente, já deu muita sempre. Por isso tinha esse sinal. Sempre aí para pegar os meus. Sabe essa história? Papai tinha que descobrir. Na hora do pregado chorar, muito fácil de ficar fácil para pegar, senão eu ia lá e qualquer isso. Mas ele não tinha separado. Eu dei na moto, nunca tinha moto, até hoje. Você deu bem, agora eu vou como. Você fala assim. Mas se pudesse ir as de trás e as da frente, aí eu já ganhei. Aí eu pensei, se eu passei a morar com mas foi um susto, né? A minha família foi falar, mas Ele foi assim, engraçado. e ele
Eu produzi, inventava um lugar para fazer isso. Já foi? Ainda não. Exato. Chegou uma publicativa. Domingo você não E a de trás fica como? Aquelas coisas. Fica uma coisa bem séria. Teatral. Sério? Aquele que eu falei dele, eu lembro que eu andava assim, tinha que sair. Obrigado, amigo. Não, só essa daí. Obrigado. Não sabia. O lugar não estou. Porque cada domingo eu escolhi um lugar diferente. A roça, saía pela estrada fora, agora passou, fez muita emoção, passou. Vai em casa sozinho, eu vou de eu fui Para regular a intensidade desse aqui, desse, não, essa parte aqui, ó. Esse aqui tem que regular a intensidade, ficar um pouco mais fraco. Isso vai cegar os atores. Tá ótimo. Deixa eu ver, quer dizer, o som tá ótimo. vou chegar cedo. Apagou? Porque na verdade, esse aqui ele tá muito forte. Esse aqui central, os outros apagaram. Fugir. Não, eu consigo, não Ficou mais grande. Mas esses dois aqui, Não foi muito forte. ela vou colocar uma outra cor, então pode ser azul. eles foram e onde tinha um poço, porque não ia só ele. Muita gente ia no poço. Voltou a ficar bem forte. Os dias era para ter. Meu filho lá, normal lá. Os caras mudam. Eu não escondei o botó. Eu pulei nas nada. Acho que assim ficou bom. Pode deixar esses dois aqui só. Lá do chão. Pessoal, eu perguntar. Aí me tiraram do lado, todo mundo não sei se nunca mais vai para direita. Mas não foi para passar dele. Lá não tinha. Mas ela vou bater, né? Mas você sabe que era da época, né? Mas ele não está tipo. Mas bem legal. Nunca pegou isso. Aí você fala assim, vai pegar ela para bater. Maria Matheus. Você está. Ela fala, ele quer. Ela fala, não se essa da gente. Cheguei em casa, tem um caso na gay. Depois eu cheguei em casa, peguei. Tá boa história. Nunca mais eu lembro de porque eu fiquei com trauma e já peguei. Mas que essa pegada ali, eu também nunca sabe. Mas quando eu cheguei, aí comecei a misturar visual, mas eu gostei de família, mais ou menos. Para mim não apanhar meu povo, eu caixa de dias aí, você sabe tudo. Agora você lembra assim, você tá Aí, eu falei, gente, vamos bater aqui. Bem melzinho. 6, 7 anos, direitinho.
Ainda bem mal. Ainda por cima está bem com o limite de todo mundo. A maioria não tem. Mas essa tem prejuízo. Nós aqui já acabamos. Foi? Eu e ela aqui já acabamos. Nós também, né? Acabaram já? Já ficamos até amigozinhos. Até amizade não tempo que nós temos. Então agora eu vou dar um minutinho para vocês analisarem o que vocês ouviram. Ouvir a história que você... internalizar a história que você ouviu. Fazer essa memorização, esse roteiro básico aí na sua cabeça. De como é que você vai contar essa história. E lembrando que essas histórias agora passaram a ser de vocês. Então quando vocês forem ali, naquele palco, sentar naquela cadeira para contar pra gente essa história que você ouviu, essa história é sua. Essa história não é mais do outro. É você quem viveu ou você que ouviu dizer. Mas não precisa citar quem está aqui, a minha colega ali me contou que não. Ou é sua, ou você ouviu por alguém, por aí, tá? De alguém que não está aqui. Um minutinho, gravado. Só para esse momento internalizar. Prontos? Sim. Então a gente vai fazer assim, uma pessoa vai começar em cena de costas aqui pra gente, tá? Então o nosso código vai ser sempre assim, no teatro tem os 3 sinais. Então toda a peça começa depois dos 3 sinais. Eu vou fazer esses 3 sinais com palma. Então vai ser assim, ó. E aí no terceiro vocês começam. Então o código é assim, ao terceiro sinal, você vai vir, vai passar por esse lugar aqui, atrás, vai sentar nessa cadeira, da forma que você quiser, com a perna cruzada, como você quiser. E vai contar essa história que você ouviu, que é sua, essa memória, o seu espectador está aqui ansioso, querendo ouvir o que vocês têm a dizer. Eu pedi para ele colocar uma luz cênica para vocês, mas a luz apagou aqui. Vamos trabalhar com esse foquinho aqui que eu acho que é mais intimista. Pode ser? Vocês se importam de estar meio escuro assim? Acho que não, né? Bom que cria uma coisa teatral, tem um foco aqui, dá uma coisa linda. Quem é o primeiro para a gente? Quem quer? Professora sempre tem coragem. Professora sempre tem coragem. Então, os espectadores, sentem-se aqui. Eu sempre gosto de falar também que antes da gente, isso especialmente para professores e pessoas que querem contar história, né? Profissionalmente falando, é sempre bom a gente preparar o ambiente da história. No caso da escola, a criança precisa de rotina, né? À medida que ela vai vivendo aquela rotina, ela vai aprendendo, ela vai se situando dentro daquela comunidade ali, escola, sala, turma. Então é muito importante a gente criar sempre um pequeno ritual de como é que eu conto essa história. Algumas pessoas gostam de começar a contar a história cantando, outras tocam um sino, outras tocam uma flauta. Hoje, a nossa ritualística, digamos assim, ritualística no sentido de algo que a gente faz sistematicamente, não religioso.
vai ser se virar, passar pela cadeira, sentar e contar. E quando acabar a história, acaba, recebe os aplausos, faz a mesma coisa, volta pelo mesmo caminho, se coloca de costas e aí sai de cena. Tá bem? Silêncio então, respira fundo aí. Tudo bem com vocês? Querem uma história? Sim. Então eu vou contar para vocês uma história de um menino muito legal. Tinha uma avó muito brava, mas mesmo assim ele não deixava de afrontar. Era um menino lindo, olhos azuis, ia todos os dias muito feliz para a escola. Saía de casa e logo ia falando: tchau, vovó! Estou indo, hein, vovó? Sua avó, que tinha um olhar sério, só olhava para a Maria. Ela já sabia que não posso fazer nada errado. A vovó, tudo bem, tudo bem. Nos finais de semana, nos domingos, a vovó sempre levava ele, os irmãos, os amigos, os vizinhos também combinavam, e ia sempre fazer um piquenique. Bom piquenique, né? Piquenique é maravilhoso. E a Maruda adorava o piquenique, a vovó levava todo mundo, cada semana, cada domingo era um lugar. E esses foram vários domingos, né? Todos participavam. A Maruda estava lá, sempre aproveitando desses momentos. Mas teve um domingo, final de semana, e algo aconteceu para complicar. Você não sabe. Eu estou arrumando, saindo do domingo, mas a Maria trouxe uma reclamação da escola que fez bagunça. O que aconteceu? Ele não pôde participar desse domingo. Mas a vovó também não falou com ele para onde ir. Não quis nem saber de papo com ele. Deixou ele um pouco em casa, saiu com os outros. Foram. Não se conteve. Você sabe o que ele fez? Fugiu. Foi lá no mas vou voltar rápido, porque se a vovó chegar e não estiver aqui, e ele fez, saiu lá fora, todo feliz. Para onde que ele foi? Quando ele chegou, no lugar que ele foi escondido, escondido, chegou lá, estava todo mundo lá no piquenique. Era o local que a vovó havia escolhido para ir junto com os amigos. Quando a Maria, a vovó, a família, ele pulou no rio. Tipo, todo mundo, ai, aquela criança, olha! Todo mundo correndo, foram ver a Maria quase se afogando. Socorreram a Maria. O que acontece? Quem ele conta depois que foi socorrido? A vovó ali não fez nada, né? Para casa,
escorrendo de água, todo molhado. Quando chegou em casa, vovô te matava, ele tinha muito medo. Mas a vovó, com uma vara de marmelo, e foi. A Maria ficou chorando, zangada, mas estava errado, né? O que aconteceu? Ele acabou muito, mas também pensou comigo, nunca mais eu volto. Mas ele pensou em voltar ali, porque apagou não. E ele quase morreu. Quase morreu. Aí em diante, a Maria pensou 2 vezes, 3 em fazer a obra. Eu fiquei emocionado também. Que lindo que é. Que lindo. Ai, voltei lá atrás, foi muito bom. Você botou a alma no mundo. Quem vai próximo? Nu. Vai? Nós estamos escolhendo a dica, né? Boa noite. Eu vou contar uma história para vocês que eu ouvi de uma pessoa de uma época não muito atual, pouco antiga. Naquela época, período de aniversários, não tinha muitos prédios e nem tecnologia, onde as crianças, naquela época, gostavam de brincar, se divertir. Mas o que me chamou a atenção foi que uma dessas crianças, um menino, nessa época ele não tinha essa disponibilidade de brincar, de fazer travessuras, de fazer muitas coisas que as outras crianças faziam. Porque ele era um menino, que ele era de uma família muito fino, e ele tinha que ajudar a mãe. E com isso, a família, como era muito grande, alguns tiveram que ir embora, foram separados. E esse menino, como os irmãos maiores foram embora, ele ficou na sua casa, com a sua mãe. E ele era um dos maiores, e ajudava, auxiliava a sua mãe, lavar de roupa, uma casa, uma comida. E ele gostava disso, ele sentia amor em fazer isso, porque ele estava ajudando a pessoa que ele amava, ele cuidava dos irmãos. E ele tinha que estudar. Ele vinha estudar na escola, só que ele ficou um tempo ali, porque era muita dificuldade na época. E ele não tinha uma mochila como tem hoje, ele não tinha cadernos como você tem hoje, ele não tinha lápis, não tinha uma roupa muito linda da moda, como todo mundo hoje quer estudar, quer de novo, roupa nova. Mas mesmo assim ele venceu essa vontade de, às vezes, não ter e ficar envergonhado e foi estudar. Ele veio para a escola, chegou aqui, estudou e ficou por um período bom. Mas chegou uma certa idade que ele falou assim, como a minha família é grande, eu preciso ter alguma coisa para ajudar a minha mãe financeiramente. Ele falou assim, eu vou estudar, ou vou ajudar a minha mãe. Ele ficou muito pensativo. E nesse momento, para ele o ideal era ajudar a mãe, que é o nosso amor, que é aquela pessoa que a gente quer por perto, e a gente quer fazer o melhor para a nossa mãe, né? E ele resolveu então abandonar a escola e auxiliar a mãe, trabalhar, ajudá-la financeiramente. Eles não passavam dificuldade, falta de alimento, falta de uma família, eles não tinham. Mas a família era muito grande e necessitava que ele ajudasse financeiramente. Então ele ajudava a mãe a lavar roupa, porque ela era uma lavadeira, ela lavava a roupa de muitas pessoas. E ele, tão
bom. Ele ajudava sua mãe a lavar roupa, a entregar as roupas também para as pessoas que pediam ajuda dela para lavar roupa. Ele também ajudava a mãe com umas marmitas, porque a mãe dele era tão esperta junto com ele, que ela não fazia só lavar roupa, cuidar da casa dos filhos. Ela também fazia comida para a marmita, ela lavava a roupa, cuidava da casa, cuidava do filho. E ele ajudava ela também. Então ele chegava em casa, ajudava ela com os afazeres da casa, que não são poucos, né? Casa requer muito trabalho. E além disso, ele ajudava sua mãe a levar marmitas também, que não era perto. E esse menino foi crescendo assim, ajudando a família. Só que a mãe dele tinha amigas, lavadeiras que também auxiliavam ela, também estava ali, mas ele foi crescendo, até que chegou um certo tempo, ele pegou uma idade e percebeu que aquilo ali já não era ele, já não era mais para ele. Ele refletiu, pensou, será que eu fiz certo abandonar a escola? Será que eu fiz certo? Eu sei que eu amo minha mãe, eu amo minha família, mas hoje eu não consigo entender eu preciso de alguma coisa. E esse menino pensando, ele retornou à escola com muita alegria, muito alegre, aprendeu, se desenvolveu, estudou, e ele teve aquilo que ele quis. Às vezes ele não entendia o que ainda faltava, porque às vezes ele queria alguma coisa que ele ainda não entendia. Mas no momento ele fez o que ele quis, ele conseguiu uma profissão que ele quis, e ele conseguiu com essa profissão ajudar a família dele e ser feliz. E hoje ele é uma pessoa que ele é feliz pelo que ele fez, pelo que ele conquistou, e ele gosta da vida que ele leva. E ele não se arrepende. Ele acha que isso é interessante. Isso é uma recordação, é uma coisa boa, que trouxe vida e trouxe luz para a vida dele. E essa foi a nossa história de hoje. É uma história com um circo que é muito bom. É perfeito, agora. Atenção aos sinais. Boa noite. Boa noite. Eu lembro de uma história muito vaga de uma menina aresca, dando um cavalo. Mas no final das contas, a gente não sabe quem é o mais arisco, né? Deu para entender quem era o mais arisco: o cavalo ou a menina. A menina essa que morava na roça, dentro das charretes, né? O avô andava de charretes, não tinha casa, não tinha nada. Mas existia esse cavalo banho. Para quem não sabe o que é o cavalo baile, é um cavalo de couro caramelo. Antigamente se falava, cavalo baile. Uma história muito breve, mas é interessante. Essa menina pegou um saco, antigamente aquele saco que dava ração, milho, café, alguma coisa assim, aquele saco branco, resolveu pegar esse saco, mais alguma coisa, para fazer um saco de arreio, né? Acho que era para fazer um saco de arreio. Vamos lugar esse trabalho. E assim ela fez. Só que essa menina disse, o cavalo mais arisco, como falei, eu não sei qual é o mais arisco, se é o cavalo ou é essa menina. Essa menina eu conheço ela até hoje, ela é arisca até hoje. Ela contou esse
Continua marista, não sei o que é outro. Mas é isso que eu tenho para contar. Acho que ela continua marista, continua. Pois é, Você. gente, era isso. Boa noite a todos. Olá, Bom, a história que eu trago para vocês hoje é a seguinte. Era de uma garota que teve a sua família dividida por conta da separação dos seus pais e ela veio morar na casa da avó, que é de bom, né? A gente vai ter estudo, veio morar na casa da avó com os outros irmãos. E chegando, com o passar do tempo na casa dessa avó, ela percebeu que precisava fazer alguma coisa diferente, que já não queria mais ficar brincando dentro de casa, ou no quintal de casa. E resolveu um dia, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos fazer o quê? Vamos fazer um piquenique. Está muito na moda naquela época fazer piquenique, né? Hoje não se faz mais isso, por conta da globalização. Mas aí, então tá, vamos para uma rua no alto do morro. Aí chutou aquele feixe de criança, subiu de porra acima, passaram por uma pessoa que estava trabalhando no terreno, e essa pessoa observou aquelas crianças passando por aquele lugar onde não tinha nada nem ninguém. E ficou alerta com aquela situação. E as crianças foram por aquela rua, só que elas se perdiam com muita facilidade por serem muito pequenas. O que aconteceu? Isso era uma tarde de verão, escureceu e elas estavam no mato. E aí para voltar? Aí o bicho pegou, né? O bicho pegou, só que aquele cara, por que eles passaram, foi muito mais a risco que elas. Foi em direção de onde elas estavam. E elas, com medo de saber a saída, não conseguiam chegar, até que as crianças avistou o homem. O homem trouxe as crianças de volta para a civilização, né? Elas estavam perdidas. E quando chegou em casa, contou para a tia, né? Para a tia e morava com a avó também, o que havia ocorrido com aquelas crianças no mato. Olha, vocês não querem a avó não tem nada, né? Porque a avó não sabe como é que é, passando na cabeça. Mas a tia queria trucidar as crianças. E o irmão deu uma bronca na criançada, e desde então, nunca mais elas fizeram a notícia de sair sem dizer para onde ia na companhia de uma pessoa